Está no ar o programa Conduzindo a Cristo, uma palavra de fé e esperança. Apresentação: Diácono Vancler e Diácono Valdelir Dias. Realização: Departamento de Evangelismo Conduzindo a Cristo, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Boas Novas. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, em Tua presença que estamos mais uma vez, Senhor, e nesta feita, ó Deus, nós queremos Te agradecer pelo fôlego de vida, Senhor, que Tu nos concede por mais esse dia. Ó Deus, que Tu venha abençoar, ó Deus, a cada ouvinte desta rádio, a deste programa Conduzindo a Cristo. Deus, que Tu venha, Senhor, sondar o coração de cada um, Senhor, nesta noite. Porque, Senhor, pela Tua onisciência, Tu é conhecedor da necessidade de cada um de nós, Pai. Então, Senhor, que as pessoas que estão ligadas neste programa sejam alçadas hoje pelo Teu poder, pelo poder da Tua palavra, Senhor. Eu Te peço nesta noite que Tu venha fazer algo sobrenatural, Senhor, na vida de cada ouvinte deste programa. Pai, esta é a nossa oração, Senhor, e assim nós Te agradecemos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo de Nazaré, o Teu Filho. Quero cumprimentar a todos os ouvintes com uma boa noite, a Igreja de Jesus Cristo com a paz do Senhor. Estamos alegres por mais esta segunda-feira estarmos aqui no estúdio da Rádio 560 Costa do Sol para darmos início a mais este programa Conduzindo a Cristo, programa da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Boas Novas, Igreja da Palavra, do Departamento de Evangelismo da nossa igreja. E hoje, com muita alegria, está conosco aqui o presbítero Marcos Lacorte, será o preletor da noite, estará nos abençoando através da poderosa palavra de Deus. Está também a jovem Larissa conosco nessa noite, nos dando a honra da sua presença, e o meu companheiro, Diácono Vancler, também juntamente conosco. A paz do Senhor, querido Dias, meu irmão, em Cristo Jesus. Uma boa noite na paz do Senhor para todos os ouvintes, que Deus te dê uma noite de paz, uma noite de bênção, e que a palavra do Senhor ela possa entrar em seu coração e fazer diferença nessa noite. Deus te abençoe em nome de Jesus. Muito bem. Presbítero Marcos Lacorte também, né? Deixando aí um abraço aí. Quero saudar os ouvintes também com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, aos irmãos que estão aqui também, nos dando essa honra, essa oportunidade de estarmos levando o Evangelho até você, ouvinte da palavra de Deus. Eu posso te abençoar. Abra o seu coração nessa noite, que Deus tem algo muito grande para poder falar ao seu coração. Eu sou grato pela oportunidade. Muito bem. E você que está nos ouvindo, que quer fazer um contato conosco, um pedido de oração, ou tirar alguma dúvida bíblica, ligue-nos. Nosso telefone é área 022 2665 4119. 2665-4119 e 2665-7586. 2665-7586. Bom, desde já, eu quero já deixar aqui um abraço, né, para minha filha Natália. Eu creio que ela esteja ouvindo pela internet, pelo site desta rádio. A todos os ouvintes também que estão ligados pelo site da Rádio Costa do Sol, um abraço, uma boa noite, uma paz do Senhor para você. Também a minha esposa Eliana, o meu filho Leonardo, bom, a minha cunhada, a Nerise, e a sua filhinha Antonieta Raquel Antonieta, melhor dizendo. Um abraço a vocês. E estaremos agora entrando, né, no quadro que nós fazemos todas as segundas-feiras, um quadro esclarecedor, o qual o título é A Bíblia Responde. A Bíblia Responde. Muito bem, hoje estaremos abordando um assunto muito interessante e pedimos que você, amado ouvinte, fique ligado, prestando bastante atenção, porque eu tenho certeza que o assunto abordado hoje estará esclarecendo muitas dúvidas que talvez você tenha concernente à palavra de Deus. E o assunto abordado hoje se encontra no livro da Bíblia Sagrada de Apocalipse 21, no versículo 7 e o versículo 8, que diz o seguinte, versículo 7 do capítulo 21 de Apocalipse:
Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Versículo de número 8. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Bom, aqui nós entendemos que a Bíblia traz aqui um bloco, né, de pecados, né, uma enumeração aqui de 8 pecados enumerados no versículo de número 8, e nós estaremos abordando um a um, e o diácono Vancler estará aqui esclarecendo algumas dúvidas concernente a estes pecados. E o primeiro pecado aqui citado no versículo de número 8 é a respeito dos tímidos. O diácono Vancler, quem são esses tímidos? Amém, Dias. Esse versículo 7 e 8 tem promessa. No 7 há uma promessa para os que forem fiéis a Deus de herdar todas as coisas, ou seja, herdar, né, o céu, a Jerusalém celestial, aquela nova morada que o Senhor Jesus ele nos prometera para a sua igreja. E no versículo 8, conforme você falou aí, a Bíblia traz uma relação de 8 pecados. Sabemos que há muito mais do que esses 8 pecados aqui mencionados, mas é interessante que na Bíblia Sagrada o evangelista João, ele escreve esses 8, ele enumera 8 pecados, e pela talvez falta de entendimento, né, de algumas pessoas que não têm muito contato com a Bíblia Sagrada, faz-se necessário nós estudarmos e meditarmos um pouco em cada tema, conforme você mencionou. Então, por exemplo, a Bíblia fala aqui que os tímidos têm uma condenação gravíssima para os tímidos. A Bíblia fala de um lago que arde com fogo e com enxofre, e chama de segunda morte para essa classe de pessoas. E o que a Bíblia refere-se, irmão Dias, a esses tímidos, não são simplesmente aquelas pessoas que têm vergonha de microfone, né, têm vergonha de falar em público. Não é esse tipo de tímido. O tímido de Apocalipse 21, versículo 8, está se referindo aos medrosos, aos covardes, bem nesse caso aqui, e palavras semelhantes a essa. Resumindo, são as pessoas que têm vergonha de declararem a sua fé. São os tímidos. Nós temos o exemplo do apóstolo Pedro, quando na perseguição do cristianismo, quando Jesus ele estava sendo preso e estava havendo ali uma perseguição contra os apóstolos, os discípulos, Pedro ele ficou tímido, ele ficou com vergonha de declarar a sua fé. Ele se acovardou diante da situação. E as pessoas perguntavam para ele: você é um deles. A tua fala te condena, o teu jeito de vestir te condena, o teu jeito te condena, você é um seguidor de Cristo. E ele dizia covardemente: eu não sou um deles, e saía do meio dali. Aqui está se referindo, diz, àquela classe de pessoas que conhecem o Evangelho. Dependendo da ocasião, eles se dizem cristãos, se dizem crentes, participam de cultos, são talvez até membros da igreja, mas diante de amigos que não são, diante talvez de pessoas importantes, eles têm vergonha de declarar a sua fé. São tímidos. Eles têm vergonha de declarar a sua fé. Talvez diante de uma proposta de pecado, né, de um adultério, diante de uma proposta de uma orgia, ele tem vergonha de dizer: não, eu não posso, eu não quero, eu não tenho desejo, porque eu sou crente. Tem vergonha de dizer que participa de coisas ilícitas, de coisas que não agradam a Deus. Ele tem vergonha de declarar a sua fé. Agora,
em Lucas, no capítulo 9, versículo 26, explica, Jesus disse essas palavras. Disse o seguinte: qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele eu me envergonharei diante do meu Pai. Então, os tímidos são esses que têm vergonha de declarar a sua fé. Ora, né, diante de alguma circunstância, ele diz, eu sou crente, ele dá a paz do Senhor. Mas na hora que a sua fé é provada, na hora que ele precisa, né, se colocar de pé e enfrentar muitas das vezes o vexame, né, às vezes aquela pessoa ele encontra um amigo da antiga, um amigo da época das trevas, e aquele amigo chega e abraça e chama para alguma coisa que não condiz mais com a sua fé, ele não tem aquela ousadia, aquela coragem, ele é tímido de expressar a sua fé. É esse tímido aqui do covarde, aquele que não expressa a sua fé, que a Bíblia condena, tem essa condenação tão brutal, conforme está aqui em Apocalipse 21:8. Muito bem, então, pelo que eu entendo, né, Vancler, eles conhecem a palavra, têm até um conhecimento da palavra, mas eles não dão testemunho de Cristo em suas vidas. Né? Às vezes com medo de perder posições sociais, não é isso? Status, amizade, prestígio. Então eles negam, eles se intimidam e não declaram a sua fé em Cristo Jesus. Muito bem. E em relação aos incrédulos? Aos incrédulos, que a Bíblia aqui também entra nessa classificação dos que serão lançados para fora no lago de fogo e enxofre, que a Bíblia chama de segunda morte, não são somente os ateus, deliberadamente. Os incrédulos, muitos deles, são pessoas que estão dentro do nosso meio também. Pessoas que ouvem a palavra, pessoas que escutam a palavra, pessoas que entendem a palavra, porque sabemos que o próprio diabo, ele entende a palavra. Ele, disputando com o Senhor Jesus no deserto, ele rebatia o Senhor com versículos da própria Bíblia Sagrada. Esses incrédulos aqui são aquelas pessoas que você prega para ele, você prega ano após ano, e a pessoa não se rende ao poder da palavra. Ele decide não crer, porque crença, ser crente, se converter, é uma decisão. Tem gente que fica aguardando um dia, não é? Após uma noite de sono, acordar um super-herói, um super-crente, considerando que o Espírito Santo vai tornar-lhe uma pessoa cheia de fé. Não. A Bíblia diz para que a conversão, o crer, é algo que depende de nós, decidir crer. Buscar em Deus a fé sobrenatural, sim, mas acreditar, abrir espaço. Tem pessoas que você põe a prova na mesa e a pessoa decide não crer. Quando Jesus ressuscitou e o seu corpo não estava mais ali no sepulcro, e levaram a notícia para o sumo sacerdote corrompido da época, ele disse, olha, está provado que Jesus ressuscitou, mas nós temos que arrumar uma desculpa. Vamos dizer que o corpo do Senhor Jesus ele foi roubado do sepulcro. São incrédulos. A Bíblia chama essas pessoas de dura cerviz. Ele não se encurva, ele não se rende. Ele olha as questões sobrenaturais da vida, o nascimento de uma criança, vê o sol, vê a lua, as estrelas, vê as questões naturais que na verdade são sobrenaturais, tudo que Deus fez, e a pessoa decide não crer. São incrédulos. Agora, os incrédulos, eles não participam do sobrenatural. E em Marcos, no capítulo 6, diz que Jesus, a cidade que ele menos fez milagre foi Nazaré, por causa da incredulidade. Jesus ele disse o seguinte, olha, não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E Jesus se admirou da incredulidade de Nazaré, porque quando Jesus chegava em Nazaré, aquela pequena cidade lá em Jerusalém,
as pessoas diziam: eu conheço o seu pai é José, eu conheço sua mãe é Maria, conheço os seus irmãos. Como pode? Sabemos de onde ele nasceu, de onde ele veio, ele se criou a carreira inteira. Como é que pode ele ser o Messias? Então, por causa da incredulidade, não participaram das coisas sobrenaturais de Deus. Então, os incrédulos são isso aí, né? E a Bíblia nos adverte: ser crente, né? E bem-aventurados que não me viram e creram, porque Tomé era incrédulo. Ele disse o seguinte: eu só vou acreditar que o Senhor ressuscitou dos mortos se eu ver, se eu tocar. Jesus, aparecendo para Tomé, disse: olha, Tomé, seja crente e não incrédulo. E bem-aventurados os que não me viram e creram. Maravilha. Muito bem. Se credes, verás a glória de Deus, né? Então tem que crer verdadeiramente. E os abomináveis, Vancler? Essa classe de pessoas, primeiro vamos entender o que significa a palavra abominável. Abominável no dicionário significa detestável, execrável, odioso, que excita a aversão, muito mal. A pessoa abominável, ele repulsa violenta, é uma repulsa violenta, é um sentimento de desprezo ou horror. É a mesma coisa que indignação profunda. Então, existem pecados que para Deus são abomináveis. Deus, ele não só os odeia, não só os detesta, mas ele abomina. E eu vou dar aqui alguns exemplos de pecados abomináveis na Bíblia, que Deus realmente ele abomina. Ele os lança de diante de ti. Na primeira, são várias coisas abomináveis na Bíblia. Por exemplo, na questão da alimentação. Existem alimentos abomináveis na Bíblia. Né? Por exemplo, pessoas que se alimentam de cadáveres. Né? Outras coisas imundas. Na questão da alimentação, lá em Levítico, nós vemos coisas que Deus abomina. Né? Então, a questão também na área da sexualidade. Deus abomina o pecado do homossexualismo. As pessoas têm uma impressão, diz, que nós somos preconceituosos, mas não é. Nós amamos, Deus ama o homossexual, Deus ama o pecador. Agora, Deus abomina a prática do homossexualismo. É um pecado abominável. Deus fez macho e fêmea. Levítico 18, 22 diz o seguinte: não deitarás com varão. Estava dizendo para Moisés: não te deitarás com varão, como se fosse mulher. É abominação ao Senhor. Então, o homossexualismo é um pecado que Deus abomina. Né? Aliás, uma cidade foi destruída por causa do homossexualismo, que foi Sodoma e Gomorra, que hoje essa cidade é o Mar Morto. Né? Diz a Bíblia que Deus derramou sobre Sodoma e Gomorra saraiva de fogo e enxofre. Você, distante da cidade do Mar Morto, você sente um profundo cheiro de enxofre. E realmente ali foi totalmente destruída aquela localidade ali também. A questão ainda da sexualidade, a pedofilia é um pecado que Deus abomina. Ele vai além da fornicação, ele vai além do pecado extra-conjugal. A pedofilia Deus abomina. Também a Bíblia menciona a questão da sexualidade com animais. Isso é antigo. A Bíblia menciona sobre essa questão da sexualidade de homens, né, se deitarem com animais. Está lá em Números, em Levíticos, repetidas vezes. Deus abomina essa prática. A questão também do roubo. Não é só aquela questão, Deus, o pecado de roubar é errado, sem dúvida, mas a Bíblia ela fala sobre abominação, aquele roubo frio, aquela coisa, aquela balança enganosa que a Bíblia menciona. Né? A pessoa te passa a perna de forma muito fria. Deus abomina essa questão também. Outros deuses, Deus abomina, sempre abominou, colocando outros deuses diante dele. A consulta aos mortos é a abominação aos olhos do Senhor. A psicografia de hoje, né? No passado, em Deuteronômio, Deus ele
repreendia quem consultava os mortos, que hoje era a prática da antiga necromancia, a consulta a pessoas mortas. Hoje nós vemos isso, a psicografia, coisa que Deus abomina, né? Então esse é o pecado da abominação. Muito bem, aí se enquadra aí também astros, né, as imagens, né? Isso tudo também está relacionado a essa questão abominável aos olhos de Deus. Um esclarecimento aqui, quando o Vancleer citou aqui, não te deitarás com varão, varão, querido, quer dizer homem, não te deitarás com homem, como se fosse mulher, né? Porque nós sabemos que temos uma classe de ouvintes, né, que não tem um conhecimento ainda da palavra com profundidade. Então só deixar esse esclarecimento. E os fornicadores, Vancleer? Exato. O pecado da fornicação. Fornicação é uma palavra grega que é oriunda da palavra grega porneia, da onde derivou a palavra pornografia, né? Então, o que seria fornicação? Seria literalmente um ato de relações sexuais fora do casamento. Ou seja, tanto antes do casamento ou após o casamento. Após o casamento, a questão do adultério. Então, a fornicação é esse pecado da questão. A sexualidade é uma bênção, foi Deus que criou. O sexo foi Deus quem fez. Muita gente diz, vale até a pena ressaltar aqui, muita gente acha que o pecado de Adão e Eva foi o sexo. Não foi. Foi Deus quem fez o órgão genital masculino e o órgão genital feminino. O sexo é uma bênção para o casal, dentro do casamento. É como o dinheiro. O dinheiro é uma bênção, mas ele usado de forma errada, ele é a raiz de todos os males. Então, o sexo, dentro do compromisso, dentro do vínculo marital, é uma bênção. Fora dele, traz distúrbios psicológicos, emocionais. Porque Deus sabe do compromisso, do elo que é num casamento. O vínculo emocional, afetivo, que se cria. Então, por mais que a pessoa depois tenha outros relacionamentos, a pessoa, ela sempre fica vinculada àquela outra pessoa que teve a relação. Então, Deus, ele abomina também essa prática da fornicação, sexo ilícito fora do casamento. Muito bem, então eu entendo que a fornicação, este é um termo geral, né, para todas as relações sexuais ilícitas, né, como você deixou bem claro. Muito bem, e em relação aos feiticeiros, que também diz aqui no versículo de número 8. Feiticeiro, essa é uma prática muito antiga. São pessoas que consultam o futuro e desejam mudar o destino através de rituais. Hoje poderíamos chamar os bruxos, né? São os bruxos. Eles, através da leitura da mão, já falamos disso aqui no programa passado, né? Leitura da mão, através de vários rituais, consulta-se o futuro e tentam mudar o destino através de alguns rituais. Então essa prática Deus abomina. Por quê? Esse pecado da feitiçaria, porque Deus é o detentor do futuro. Deus é quem pode mudar, transformar, adiantar, intervir. Então, é um pecado que você inflige, né? Você está indo contra a soberania de Deus. Só Deus pode mudar o futuro. Agora, vale a pena ressaltar aqui que existe um dom da revelação dentro da igreja. Muito bem. O dom da revelação. Deus pode revelar o futuro, né? Como fez com Paulo, como fez com tantos homens. Existe dentro da igreja o dom da revelação, o dom da profecia, né? Mas é Deus usando. Agora, sabemos que o diabo sempre foi o imitador de todas essas coisas. Muito bem. E também aí se enquadra aí as bruxarias, né? O voodoo, sim, que são usados também, né? Com intenção de fazer o mal mesmo, né? Pelo futuro de uma pessoa, para a destruição de algum casamento. Sim. Então a gente entende dessa forma. E a classe dos idólatras, Vancleer? Muito bem. A classe dos idólatras diz: a gente aqui precisa se separar as coisas, porque idolatria, né? Não é você ser fã de um cantor tal,
você ser fã de uma cantora ou de um político. Não é isso. Idolatria, eu vou até... A expressão idolatria é uma expressão latina, significa o seguinte: adoração de ídolos. É o ato de prestar culto divino à criatura. Isso é que é idolatria. É um ato de prestar culto a criaturas. É um amor cego, é uma paixão exagerada. E o que é ídolo? Ídolo, a gente tem até um programa Ídolos ali, né? Então hoje essa palavra, ela tem essa questão de gostar muito, gostar cegamente, como diz aqui, mas de gostar tudo bem. O problema é você adorar, vincular a uma divindade. Esse que é o problema. Então o ídolo, ele é uma estátua, uma figura, uma imagem que representa uma divindade e que é objeto de adoração. Então, isso aqui, de Gênesis a Apocalipse, Deus bate em quase todos os livros a adoração a ídolos. Pessoas que adoravam estátuas, pessoas que adoravam objetos, pessoas que adoravam astros, pessoas que adoravam animais, pessoas que adoravam homens. Olha, eu vou ler aqui para você rapidamente, nosso tempo está esgotando, vale a pena, esse é um... De repente aí tem uma outra pessoa que adora, né, alguma outra coisa que não seja o Senhor. Saiba, meu amigo, que você está cometendo um pecado. Eu não estou aqui como acusador, não estou aqui te acusando de um pecado diretamente. Eu estou trazendo um esclarecimento bíblico de uma classe de pecados que estão na Bíblia Sagrada, em Apocalipse 21, versículo 8, e que a Bíblia diz que esses pecados, eles tiram a pessoa da... Estamos aqui, diz, com muito amor, com uma responsabilidade em trazer uma reflexão bíblica acerca. Então eu sei que tem pessoas que estão desejosas nesta hora de servir a Deus em espírito e em verdade. Então tem pessoas que, por não conhecerem a Bíblia Sagrada, e Deus perdoa, porque a Bíblia chama de tempo da ignorância, mas pessoas que estão nos ouvindo e querem servir a Deus em espírito e em verdade, se afastam dessas práticas. Olha, o que diz a Bíblia em Deuteronômio, e diz o seguinte, essa passagem bíblica diz assim: olha, guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhante de homem ou de mulher. Olha aqui, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil, ou algumas Bíblias diz réptil, né? Que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas da terra. Sabemos que na Índia as pessoas adoram animais, adoram a rã, o rato, né? Então, guarda-te, não levante os teus olhos para os céus e vendo o sol. Olha como o sol é adorado, né? Pelos próprios índios, né? Olhando para os céus e vendo o sol, a lua, as estrelas, a saber todo o exército dos céus, seja seduzido a inclinar-te perante eles e deis culto àqueles, coisa que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Então, vemos que Deus é a preocupação de não criar imagens dessas coisas para que o homem não viesse adorar. No Novo Testamento, sabemos que o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, eram homens tremendamente usados pelo Senhor, e as pessoas se prostravam diante de Paulo, diante de Pedro, e em todas as passagens eles os levantavam e os repreendiam, dizendo: adorai somente ao Senhor teu Deus, somente a Ele darás culto. Muito bem. E tem aqui também, né, em relação aos mentirosos, também estão incluídos, né, nessa classe. Eu vou acelerar um pouquinho porque as horas aqui já se foram desse quadro, né? Passa rápido. O mentiroso, a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Sabemos que tem pessoas que de vez em quando escorregam esse vício
Alguns são viciados, outros escorregam de vez em quando, mas sempre é a verdade. O pai da mentira é o diabo, né? O dia que a gente aprender a sofrer com a verdade, a gente vê que sempre sai no lucro, né? E tem gente que vive na mentira. Tem gente que não precisa mentir em determinada situação, mas ele cria um ambiente, ele cria uma história fictícia, porque sempre está envolvido na mentira. Então, sempre devemos falar a verdade, custe o que custar. Vivem na prática da mentira, né? E tem, por último, os homicidas, né, Vancler? Isso, os homicidas aqui são os homens que tiram a vida, né? Que matam tanto o corpo quanto matam a alma também. A Bíblia diz que a língua ela é espancadora. Tem pessoas que não tiram a vida com um revólver, com uma espada, com uma faca, com um remédio, não, mas tiram a vida com palavras, né? Tiram a vida, a expectativa de vida da pessoa. Então, esse pecado também Deus, ele desagrada. Agora, Dias, eu gostaria de deixar aqui um versículo da palavra de Deus para todos os nossos ouvintes, expressando que nosso objetivo aqui não é de acusação, né, porque nós também somos pecadores. Nós não amamos o pecado, né? Fugimos, batalhamos contra o pecado. Todas as vezes que pecamos, nós nos arrependemos, sentimos a tristeza e sentimos a carne que há em nós, né, tendenciosa para o pecado. Então, na primeira epístola de João, no capítulo 1, versículo 7, diz assim: mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aí vem dizendo para nós: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E se dissermos que não temos pecado, fazemos-nos mentiroso, e a sua palavra não está em vós. Capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Glória a Deus. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Pai, eu preciso ouvir a voz de um amigo, e só o Senhor, meu Pai, pode me ajudar. Eu errei outra vez, mas quero acertar. Pai, eu estou consciente de que não mereço ter outra chance, tentar um novo recomeço. Tu me conheces bem, sabes tudo de mim, nem preciso falar, só quero te escutar. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende, e queima, inflama e me faz ser um novo crente. Me fala hoje aqui, eu quero é só te ouvir. Me dá uma nova unção, quero redar
Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende, que queima, inflama e me faz ser um novo crente. Me fala hoje aqui, eu quero essa te ouvir. Me dá uma nova unção, quero renovação. Ilustrações da vida. Bom, a ilustração de hoje tem por título Joias Preciosas Devolvidas. Narra uma história que certo homem, muito dedicado, vivia muito feliz com a sua família, esposa admirável e 2 filhos queridos. Certa vez, por imperativos da sua profissão, aquele homem empreendeu longa viagem, ausentando-se do lar por vários dias. No período em que estava ausente, um grave acidente por morte dos 2 filhos amados. A mãezinha sentiu o coração dilacerado de dor. No entanto, por ser uma mulher forte, sustentada pela fé e pela confiança em Deus, suportou o choque com bravura. Todavia, uma preocupação lhe vinha à mente. Como dar ao esposo a triste notícia, sabendo que ele era portador de uma insuficiência cardíaca? Temia que ele não suportasse tamanha comoção. Lembrou-se de fazer uma oração, uma prece, e rogou a Deus auxílio para resolver a difícil questão. Alguns dias depois, no final de tarde, aquele homem retornou ao seu lar e abraçou longamente a esposa e perguntou pelos filhos. Ela pediu que não se preocupasse, que tomasse o seu banho e logo depois ela lhe falaria dos moços. Alguns minutos depois estavam ambos sentados à mesa e ela lhe perguntou sobre a viagem e logo ele perguntou novamente pelos filhos. A esposa, numa atitude um tanto embaraçada, respondeu ao marido: deixe os filhos, primeiro quero que me ajude a resolver um problema que considero muito grave. O marido, já um pouco preocupado, perguntou: o que aconteceu? Notei você abatida. Fale, resolveremos juntos, com a ajuda de Deus, este problema. Enquanto você esteve ausente, disse ela, um amigo nosso visitou-me e deixou 2 joias de valor incalculável para que eu as guardasse. São joias muito preciosas. Jamais vi algo tão belo. E o problema é esse. Ele vem buscá-las e eu não estou disposta a devolvê-las, pois já me afeiçoei a elas. O que você me diz? Ora, mulher, não estou entendendo o seu comportamento. Você nunca cultivou vaidade? Por que isso agora? É que nunca havia visto joias assim. São maravilhosas. Pode até ter, mas não lhe pertencem. Terá que devolvê-las. Mas eu não consigo aceitar a ideia de perdê-las. E aquele homem respondeu com firmeza: ninguém perde o que não possui. Retê-las equivaleria a roubo. Vamos devolvê-las. Eu o ajudarei. Faremos isso juntos, hoje mesmo. Pois bem, meu marido, seja feita a sua vontade. O tesouro será devolvido. Na verdade, isso já foi feito. As joias preciosas eram nossos 2 filhos. Deus os confiou à nossa guarda e durante a sua viagem veio buscá-los. Eles se foram e aquele homem compreendeu a mensagem, abraçou a esposa e juntos derramaram grossas lágrimas. Sem revolta,
nem desespero. Enquanto tinham as joias, cuidaram delas. Agora elas estavam com o Senhor. E você, meu amigo ouvinte, como cuida das joias preciosas que Deus lhe confiou? Como você tem cuidado dos teus filhos, queridos? A palavra de Deus nos diz no Salmos 127, versículo de número 3: eis que os filhos são herança do Senhor. Talvez você hoje ainda não olhou para o seu filho ou para a sua filha e disse que os amava. E você não sabe o que pode vir a acontecer até o fim deste dia. Então não perca nunca a oportunidade de dizer para os seus filhos que você os ama. Não sei como está o seu coração, não sei como está você por dentro. Talvez ferido e machucado, as violências do passado dói no fundo do peito. Palavras de quem a gente não espera vem como uma flecha e acerta de jeito o coração da gente, ferindo os nossos sonhos, os nossos sentimentos. Coração ferido e machucado, existe um bálsamo que pode te curar. E este bálsamo é o amor de Cristo, e só Ele pode lhe ajudar. Coração ferido e machucado, existe um bálsamo que pode te curar. E este bálsamo é o amor de Cristo, e só Ele pode lhe ajudar. Momento da Palavra. A paz do Senhor, meu querido ouvinte. Nesse momento da palavra, eu queria convidar os amados a abrir as vossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 35. A passagem onde fala a respeito do cego de Jericó. O versículo 35 diz assim: e aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. Meu querido, nessa noite eu tenho uma pergunta para você através dessa palavra. E a pergunta é: você é feliz da forma que você é? Ou você é conformado pela forma que você vive? Nós temos aqui nesse contexto uma pessoa que não era feliz, era conformada com a situação que estava vivendo. A palavra diz aqui que ele não estava na cidade de Jericó, ele estava à beira do caminho. Antes de Jesus entrar na cidade, ele estava mendigando. As pessoas que passavam por ali, antes de entrar na cidade, passavam e davam uma esmola àquele cego que estava mendigando à beira do caminho. E ele era uma pessoa que estava conformada com a sua condição. Não estou falando apenas de condição social, mas a sua condição de vida, a sua condição como ser humano, a sua condição como pessoa. Ele estava conformado com aquilo que ele vivia. Mas uma certa vez, um certo dia, acontece algo inesperado, algo que nunca aconteceu.
estava havendo algo muito interessante sobre naquela rua, naquele caminho, naquele instante, onde uma pessoa estava passando muito importante. Não era uma pessoa comum, não era uma pessoa qualquer que passava costumeiramente, mas era alguém especial. E esse alguém ocasionava um certo tumulto, várias pessoas falando, uma multidão, e ele interessado, ele para e pergunta o que é que está acontecendo ali. E as pessoas que estão passando dizem que Jesus de Nazaré estava passando naquele local. No momento que diz que Jesus de Nazaré estava passando por ali, ele começa a entender que vai passar na trajetória de vida dele alguém que pode mudar a vida dele. Alguém que pode mudar o curso da vida, o sentido da vida dele, que até então ele estava conformado. E naquele momento, ao saber que Jesus de Nazaré iria passar por ali, ele começa a gritar desesperadamente, clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E eu acho muito interessante no versículo 39, onde diz que as pessoas que passavam repreendiam para que eles se calassem, mas ele mais alto ainda clamava: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Meu querido, a pergunta que eu te fiz no início dessa mensagem, eu quero que você simplesmente reflita: como é que está sendo a sua vida? O que é que você está vivendo? Você pode falar para mim que você é uma pessoa feliz, que você em sua casa, talvez tenha o seu carro, você tem uma família bonita, filhos perfeitos, mas eu estou dizendo da sua condição espiritual, da sua condição emocional, como é que você está? Será que quando você vai deitar, você não começa a pensar na sua vida, que poderia ter algo melhor? Será que você não começa a pensar na sua vida, na sua condição como ser humano, que está faltando algo para poder completar você? E eu digo para você nessa noite, existe algo que os seus filhos não te podem dar, existe algo que o seu esposo não te pode dar, existe algo que os seus parentes não podem dar, e só Cristo pode te dar. Mas eu acho interessante que nessa noite Jesus ele abre uma oportunidade para você, como ele abriu para o cego de Jericó. E ele abre a oportunidade para que você tome uma iniciativa e comece a chamar pelo nome dele. Convide ele para poder entrar na sua casa, convide ele para entrar na sua vida, comece a clamar ele, ainda que a multidão, ainda que as pessoas que te cerquem, peça para você parar, ainda que as pessoas que estão ao seu redor, peça para você retroceder. Eu quero para você dizer o seguinte: elas podem pedir para você parar, mas elas não podem fazer um milagre pela sua vida, porque só quem pode operar um milagre na sua vida é Jesus de Nazaré, aquele que está passando nesse momento na sua casa, através desse programa, aquele que está nesse momento de braços abertos com você, esperando de você uma atitude para que ele possa agir, porque o Senhor ele age na nossa vida, ele age no nosso coração e no nosso emocional também. E eu acho muito interessante que Jesus ele fala assim: olha, chama esse rapaz, chama esse cego. E chamando ele, ele perguntou: o que queres que eu te faça? Ele disse: Senhor, eu quero ver. Aleluia. Senhor, eu preciso enxergar. Meu querido, talvez nessa noite o que está sendo necessário na sua vida é somente você abrir os seus olhos e ver que você realmente precisa de Jesus. Talvez o que está faltando é você abrir os seus olhos e ver que você precisa do Senhor ao seu lado. Talvez nessa noite está faltando você abrir os olhos espirituais e começar a ver que o Senhor, ele tem olhado por você, ele tem te ajudado. Pare e pensa quantas pessoas vão à igreja, quantas pessoas vão à casa de Deus, procuram uma bênção, pede algo a Deus, mas não quer o abençoador. Nessa noite eu quero que você comece a refletir dessa forma, meu querido, porque Jesus de Nazaré, ele está passando na sua residência hoje, através desse programa. Ele está querendo abrir os teus olhos espirituais, mas para isso é necessário que você queira ver. Talvez você está na situação que você está até hoje porque você não está se incomodando e não está enxergando o que realmente você deveria enxergar. Talvez o pecado encobriu os teus olhos e você já não vê certas coisas, mas nessa noite, Jesus de Nazaré, ele quer te dar a visão. E ele quer mostrar a você que você tem que ser uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, uma pessoa amada realmente. E a melhor coisa que existe é você ser amado pelo Espírito Santo de Deus. É você ser amado pelo Senhor.
Quando você dobra o seu joelho e você começa a orar ao Senhor, Ele naquele momento, o Espírito Santo, ele começa a te abraçar de uma forma em que nenhuma pessoa, nenhum parente pode fazer por você, mas o Espírito Santo de Deus, ele faz com você naquele instante. Não existe dificuldade, não existe barreira que ele não consiga se ultrapassar, porque ele vai conseguir ultrapassar sim. Quantas pessoas no século atual estão em depressão, estão depressivas, mas o Senhor Jesus, ele oferece também para você a cura desse mal, porque Ele é a cura, Ele é o algo que está faltando na sua vida, para que você seja realmente abençoado e seja uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, uma pessoa que regozija realmente no Senhor. No versículo 43, diz que logo viu e seguia glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Depois que você começar a enxergar que só realmente Jesus é a esperança da sua vida, você pode ter certeza que você não vai ficar mais assentado à beira do caminho. Você vai regozijar no Senhor. Você vai se alegrar nele, porque Ele é a porta da esperança da tua salvação. Ele é a porta da esperança que você precisa nessa noite. Se você está desmotivado, se você acha que a sua vida não tem um sentido, nós estamos dando um sentido nessa noite. Estamos apresentando a esperança da salvação e da vida eterna que é o Senhor Jesus Cristo. O arrebatamento da igreja está próximo. É necessário que você esteja preparado para você subir também, meu querido. Essa é a palavra de Deus para a sua vida nessa noite. E eu quero convidar você, nesse momento, aonde você estiver, a orar junto comigo. Em nome do Senhor Jesus. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nesse momento de oração, Senhor, estamos aqui, clamando ao Senhor por essa vida que está, meu Pai, em casa nesse momento. Essa vida que está angustiada, que está sofrendo, essa vida que está precisando, meu Pai, ter um encontro com o Senhor e não sabe como fazer. Essa vida que muitas vezes está mendigando uma atenção, está mendigando um carinho, está mendigando amor, mas o Senhor tem para dar em abundância e ela não consegue enxergar ainda isso, meu Deus. Mas nessa noite nós estamos dizendo aqui que o Senhor está nessa residência também, porque o Senhor é onisciente. O Senhor pode estar em todos os lugares e a qualquer momento. E é por isso que nós clamamos ao Senhor. E sabemos que o Senhor pode ir lá para poder abrir os olhos dessa pessoa nesse momento e mostrar que ela não precisa viver mendigando nem de migalhas, porque o Senhor, que é a pessoa do amor, o Senhor, que é o próprio amor, está pronto para poder ajudar, está pronto para amar, está pronto para acolher. Deus, nesse momento eu peço ao Senhor que o Senhor possa abraçar através do Espírito Santo e que essa pessoa que está no outro lado ouvindo essa palavra possa se sentir abraçado, Senhor, e se sentir protegido pelo Teu Espírito Santo nesse momento, porque Ele está intercedendo com gemidos inexprimíveis, meu Deus. Senhor, que o Senhor possa ir de encontro com essa pessoa nesse momento e fazer a obra. Obra essa que eu não posso fazer, que os parentes, os filhos, o esposo não podem fazer, mas o Senhor pode fazer, meu Pai, porque o Senhor contempla o íntimo do coração. Nós, como pessoas, vemos somente a forma física em que a pessoa se apresenta. Nós vemos o sorriso na pessoa, mas não podemos contemplar o que é que vai no coração nem na mente. Mas o Senhor está penetrando nesse momento e conhecendo o íntimo dessa pessoa. É por isso que eu peço ao Senhor, faça a obra, Deus. Se o Senhor encontrar lugar nesse momento, faça a obra nessa vida. Assim nós clamamos e agradecemos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Conheces meu querer, conheces minha fé, conheces meu caminho e minha história. Do mundo me afastei e a vida te entreguei, e foi a melhor escolha que eu já fiz. Amigos eu perdi,
deixei as ilusões, disseram que eu não suportaria, e em meio à solidão eu vi que a tua mão, no meio da aflição, me conduzia. Ah, se antes eu soubesse como é doce te seguir, não perderia o tempo que eu perdi. Agora que te encontrei, nunca mais te deixarei. Eis a melhor escolha que eu já fiz. Alô, Pastor Geraldo do Espírito Santo. Alô, meu cordial boa noite a todos os ouvintes do programa Conduzindo a Cristo, amém? Muito bem, pastor. E o que o senhor tem achado do programa hoje? Gostaria que o senhor desse aí a sua opinião, a sua participação. Amém. Nós observamos três itens maravilhosos que foi dito nesta noite. O primeiro foi quem entrará e quem não entrará no reino de Deus, quando você, falando sobre a Bíblia Responde, em Apocalipse 21, no capítulo 7 e 8, né? Quem entrará e quem não entrará no reino de Deus. Depois a ilustração falando sobre a preciosidade de vidas para o reino de Deus, né? E na mensagem final, falando, você é feliz ou é conformado com a sua condição de vida? E eu só posso resumir em 3 palavras tudo que foi dito. Em Atos, capítulo 3, versículo 4, quando Pedro e João subiam junto ao templo na hora da oração nona, e foi trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era paralítico, e todos os dias ficava à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola, né? E Pedro e João, antes de entrar no templo, né, eles tomaram uma decisão, né? Olharam para esse varão, o varão olhou para eles e disse assim, olha para nós não temos nem ouro nem prata, mas o que temos nós te damos, levanta e anda em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E ele levantou e andou. Então, olha só, a maioria das pessoas sabe que Deus existe, mas não conhece a Deus. Apesar dele ser real, ele é invisível. E há uma maravilhosa verdade nessa noite, querido ouvinte, que você precisa saber. E principalmente a igreja do Senhor Jesus Cristo. Deus quer se fazer conhecido. Ele não quer ficar oculto, ele não quer ficar omisso aos sofrimentos das pessoas que estão fora do reino. Como muitos pensam. Deus quer que todos entrem no seu reino e vivam eternamente. Inclusive, pastor Geraldo, retificando as palavras do irmão, o Salmo diz, provai e vede que o Senhor é bom. Então nosso ouvinte aí precisa provar, não é isso? É isso aí. E olha só, a primeira manifestação visível de Deus para a humanidade foi a pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? Filipe disse assim, olha, eu não vejo o Pai, olha, eu ando tanto tempo perto de vocês, quem vê a mim, disse o Senhor Jesus, vê o Pai, né? É a primeira manifestação visível de que Deus existe. E a segunda manifestação visível do reino de Deus somos nós, a igreja, comprada com o sangue do Senhor Jesus Cristo. Atos, no capítulo 1, diz que nós somos testemunhas do que o Senhor Jesus é capaz de fazer para a humanidade, né? E, sendo testemunhas, nós somos pessoas que presenciamos fatos para testar a veracidade do que tem acontecido quando o Evangelho está sendo pregado. E o Evangelho do Senhor Jesus está sendo pregado aos 4 cantos da terra, né? A palavra de Deus, né? As pessoas que estão pregando, vivendo a palavra de Deus, pode falar como Pedro falou, olha para nós e aceite o Senhor Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador, e você vai vencer a morte, né? E a Bíblia fala de 3 tipos de morte, a morte espiritual, a morte física e a morte eterna, que foi falada aí em Apocalipse no início do programa. E atenção, você que está ouvindo a palavra de Deus, veja de que maneira você pode vencer a morte e viver eternamente. Para resumir agora, Romanos 10, a partir do versículo 8. Mas que diz,
A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Você vai vencer a morte. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. A tua vida é preciosa, a vida dos teus filhos, a vida da tua família, a vida das pessoas, dos fornicários, dos abomináveis, como foi dito hoje em Apocalipse, elas também precisam entrar no reino de Deus. E se você disser para eles, olha, olhe para nós, e eles vão ver Jesus em vocês. Amém? Amém, pastor. Maravilha, exatamente isso aí, né? Nós, conforme falamos aqui, realmente amamos essas pessoas, né? E desejamos nos aperfeiçoar junto com elas para que possamos entrar juntos nas mansões. Pastor Geraldo, então eu sei que a gente tem até um nome para esse quadro, né? É o quadro Fui. A gente precisa aumentar esse períodozinho aí, né? Mas o meu irmão, de forma respeitosa e de até forma cômica, ele apelidou esse quadro Fui, que é tão rápido a palavra do pastor, mas sempre de forma abençoada, e tem nos abençoado de uma forma muito poderosa. Deus te abençoe, pastor Geraldo, em nome de Jesus. Tá Deus bom? abençoe vocês também, e que a palavra de Deus tenha livre curso, porque ela nunca vai voltar vazia. Amém? Então tá bom, pastor. Deus abençoe o nosso ouvinte, né? E até a próxima segunda-feira, querendo Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Conduz do Cristo. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho te entrego a Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Oh, eis-me aqui.